Vamos ter uma conversa de tímido para tímido? Ou melhor, de tímido para ex-tímida? Será que eu já posso me colocar nesse patamar? Acho que não, mas estou vencendo lindamente e vocês sabem o quanto que é sufocante, quanto que é aprisionador ser uma pessoa tímida. E eu quero contar aqui um pouco da minha trajetória e também te dar uma solução para que você vença. Vai ser uma conversa de amigo para amigo, inclusive vocês vão escutar alguns barulhos de criança aqui no fundo, que estou aqui na minha casa, mas vai ser uma conversa boa e eu espero poder te ajudar no final. Então eu vou contar primeiramente algumas coisas que eu já passei com a timidez. Eu me lembro que na minha adolescência, meu pai me pediu para eu ir ao banco pagar uma conta para ele, eu não lembro que conta que é. E assim, a gente mora em cidade muito pequena mesmo. Na cidade que eu morava antigamente tinha, sei lá, 6 mil habitantes, muito pequena. Então era tranquilo um adolescente ir lá pagar a conta no banco, tudo normal, sozinho. E isso me corroeu, porque como que eu ia, eu nunca tinha entrado num banco, então como que eu ia entrar num banco, tinha porta giratória, tinha que pegar senha, como que funcionava isso, aquilo deu um nó na minha cabeça, uma insegurança, um medo, parecia a coisa mais difícil do mundo a fazer naquela época, e eu travei, e na época assim, tinha uma praça em cada canto do banco, então eu subi da minha casa até essa praça, pensando como que eu ia fazer para entrar. Eu sentei no banco dessa praça e fiquei pensando como que eu ia fazer para entrar naquele lugar, suando frio. Nossa, eu tava tendo um treco só por ter que ir lá pagar uma conta no banco sozinha. Olha o que a timidez faz com a gente, né? Sentei nessa praça e falei, não, vou. Fui. Cheguei na frente do banco, eu passei bem devagarzinho, olhando lá dentro para tentar entender como que funcionava, como que eu ia entrar ali sem passar vergonha, porque o meu medo era cometer algum erro. E olha a timidez, que loucura, né? Ela faz a gente ter medo de cometer erros, quando na verdade o próprio erro de não ir lá fazer a coisa que tem que ser feito já tá errado, né? Enfim, passei bem devagar, olhando e não tive coragem de entrar. Parei na outra praça, sentei e fiquei pensando como que eu ia fazer para entrar. Voltei, fiz a mesma coisa, olhei, não tive coragem de entrar, fui embora para minha casa. Cheguei em casa, meu pai, né, brigou comigo, brigou assim, no sentido de como assim você só tinha que pagar uma conta e não pagou. Voltei, ele falou, você vai voltar lá e você vai pagar? Foi algo muito simples que eu te pedi, você vai fazer. E graças a Deus que os meus pais, assim, desde o início sempre me jogaram no fogo, porque senão eu ia ser muito mais aprisionada ainda, né? Eles fizeram um bom trabalho nisso. Fui lá no outro dia, falei, agora eu tenho que ir, porque eu tava com medo do meu pai, então eu tinha que entrar e pagar. Entrei, gente, paguei, acredito eu que deu tudo certo, porque eu não me lembro disso, então, assim, pura bobeira da timidez, né? E quantas vezes a gente não passa por situações assim? Outro ponto que é muito marcante para mim foi na faculdade, que eu falei, gente, tem que dar um basta na faculdade. Eu não posso sair da faculdade tímida, eu preciso superar isso daqui. Eu preciso me desenvolver para trabalhar bem, né? Para me desenvolver profissionalmente. Eu tenho que vencer essa timidez. Eu não aceito mais continuar dessa forma. Eu falei, tudo que aparecer aqui na faculdade eu vou topar, eu vou fazer, vou dar minha cara a tapa e eu vou conseguir superar essa timidez, né? No primeiro ano eu fui lá fazer um trabalho de iniciação científica. A gente tinha que fazer um artigo, entregar esses artigos que eram aprovados. Tinha um dia que iria apresentar uma apresentação rápida de 15 minutos. O meu foi aprovado. Meu Deus, que dificuldade. Agora eu precisava apresentar esse trabalho ali na frente da turma. Fui lá, montei minha apresentação, fui lá no dia e a minha apresentação, assim, são várias apresentações, tem várias salas com várias apresentações, tá? Tinha, sei lá, um total de 6 salas ou até mais para apresentar, e a cada 20 minutos ia trocando a apresentação ali da sala, e o pessoal poderia ir rodando de sala para assistir, né? Então, a minha apresentação seria a segunda numa determinada sala, então eu fui já direto na primeira nessa sala para assistir a primeira apresentação, para depois já ser a minha. E na primeira apresentação tinha um total de 6 pessoas assistindo a apresentação só na sala, então eu me senti aliviada, falei, nossa, eu vou apresentar para pouquinha gente, graças a Deus, então vai dar tudo certo. Eu já fui ali, já tava nervosa, mas tava, né, só 6 pessoas, vai dar certo, vai dar certo. Na hora que abriu a porta, que o pessoal tinha um tempo para trocar de sala para sala, essa sala em que eu ia me apresentar lotou, não tinha espaço para as pessoas sentarem, tinha gente de pé e eu me apavorei. Só que como uma boa tímida, o que eu fiz? Eu não fui lá só com um resumo para apresentar, eu levei minha apresentação inteira por escrito, porque eu sabia que tinha grandes chances de eu perder para minha timidez e eu simplesmente não consegui falar. Então eu falei, eu vou levar por escrito, porque eu não posso decepcionar dessa forma de chegar lá e não fazer nada. Então se eu não conseguir falar, eu vou ler. E sim, a minha apresentação inteira eu li, eu não consegui falar.
No final, era 15 minutos de apresentação, tinha mais 5 minutos para pergunta. E me fizeram pergunta. Gente, eu tava tão nervosa, que eu tava com vontade de chorar. Eu não sabia se eu chorava, se eu saía daquela sala. O que eu fazia? Eu tava muito nervosa. E me fizeram perguntas e eu não consegui nem sequer escutar a pergunta que a pessoa tava fazendo. E eu não consegui responder. Eu olhei pra cara da pessoa e falei, não sei, não sei te responder, não sei te ajudar nisso daqui, né? Meio que querendo fugir dali. O professor viu quanto eu tava nervosa, o professor que me ajudou no artigo, né? O professor que me orientou, ele viu quanto eu tava nervosa, daí o que eu acho que ele pensou? Para não ficar tão feio dela não responder a pergunta, eu vou fazer uma pergunta muito simples, muito óbvia, porque daí é certeza que ela vai responder. E adivinhe, eu não respondi. Por puro nervosismo, eu não tava nem escutando o que ele tava falando, eu queria só fugir dali, meu corpo tava em fuga, né, eu não conseguia prestar atenção. E eu sei que você tá se identificando comigo, quantas vezes você já não teve assim tão tensa que o óbvio você não conseguia falar, parece que a gente esquece até o nosso nome, né? E eu não conseguia responder a pergunta dele. Aí na hora que todo mundo saiu da sala, ele chegou até mim, assim, deu uma risadinha e falou, você tava muito nervosa, né? Eu falei, muito, professor, com o olho já cheio de lágrimas. Aí ele deu uma risadinha assim e fez a mesma pergunta de novo. Aí eu respondi e falei, tão óbvio, né? E ele me deu um abraço, assim, foi super acolhedor, né? Fica tranquila, deu tudo certo. Enfim, queria superar, mas não superei, né? Na verdade, ao longo da minha vida, eu fui fazendo várias coisas para superar a timidez, porque eu não gostava de ser assim, eu não queria ser assim, mas parece que quanto mais eu dava a minha cara a tapa, quanto mais eu queria me desenvolver nesse lado, mais eu perdia para mim mesma. E isso ia me irritando cada vez mais, ia me dando aquela sensação de assim, eu nunca vou superar isso, eu nunca vou melhorar nisso, eu nunca vou ser, né? Eu nunca vou ser livre desse vício, eu nunca vou me dar bem profissionalmente, porque uma pessoa muito tímida é uma pessoa travada, então eu tinha vários bloqueios. E quanto mais eu tentava me desafiar e menos eu conseguia de fato superar isso, pior eu ia ficando. Parecia assim que eu tava me afundando no buraco. Parecia que eu tentava subir, mas na verdade o efeito era o contrário. Eu caía cada vez mais, né? Isso já tava me fazendo muito mal. E chegou, mas assim, eu queria, né? Eu nunca desisti. Me fazia mal, mas eu nunca desisti. E eu sei que talvez você também tá numa luta aí, ó, meu Deus, há muito tempo. Teve mais um fato, gente, que eu tentei uma época ser empreendedora, tentei vender semijoia. Tentei não, vendi por 3 anos ali mais ou menos. Só que assim, gente, isso aqui foi um período muito desafiador para mim, mas também me fez crescer de muitas formas, né? De novo, dando a cara para bater ali, dando murro em ponta de faca, falando, não vou ser tímida, eu vou vencer isso daqui, eu vou superar isso daqui. Só que assim, era muito sofrido para mim, porque eu tinha muita vergonha de vender. Muita vergonha, né? Eu tinha vergonha de chegar e oferecer meu produto, não era aquela coisa espontânea, natural, parecia até que eu tava fazendo algo errado, né? Eu tinha medo de oferecer, principalmente se eu fosse em locais que tivesse muita gente. Quando era no tete a tete, eu visitando uma pessoa ali na casa dela, ou eu oferecendo ali particular no Instagram, no WhatsApp, era mais tranquilo. Mas quando eu tinha que, de fato, meio que falar em público, né, falar para mais pessoas, oferecer, eu ficava travada, né? Teve uma época que uma pessoa de um salão me deu a oportunidade, ela ia fazer um evento ali para mulheres, ia vir um pessoal fazer um projeto capilar, alguma coisa ali, e ela me chamou para estar nesse dia, né? Ela falou, vai ter gente passando aqui o tempo todo, mulheres passando aqui o tempo todo, vem com a Semijoias, fica aqui com a gente e você vai oferecendo, fica tranquilo. Gente, eu me arrependi tanto de ter ido, porque pela vergonha que eu fiz ela passar, na verdade, porque eu estava travada. Eu sentei num cantinho no sofá com a minha maleta ali de semijoia e eu não conseguia oferecer, eu não conseguia ser espontânea, eu não conseguia ser natural. Até saiu vendas nesse dia de pessoas que queriam de fato, né? Elas viam a semijoia ali, elas queriam, elas vinham, porque eu estava parecendo um expositor, travada, dura. Eu não conseguia ser natural. Então, assim, depois eu fiquei pensando, né? Falei, meu Deus, pra que eu fui fazer isso, né? Eu quase que estrago o evento da mulher ali, sendo poste, sem falar nada, meio travada, meio assim. Não devia nem ter aceito o convite, na verdade. Mas eu queria, assim, né? Vender mais, sair de mim e tudo mais, mas me travava. Eu sei que você entende. A timidez paralisa a gente, deixa a gente num ponto de nervoso, assim, que você quer fazer uma coisa, mas você não consegue se movimentar. Então, quando alguém vinha nesse dia falar comigo, eu conseguia oferecer, mas a pessoa que entrava, que tava ali, as mulheres conversando, eu não conseguia ser natural ali, fazer o meu trabalho, eu não conseguia fazer meu trabalho. Olha só o que a timidez faz, impede a gente de fazer a nossa parte, né? Cumprir com o nosso dever. E da Semijoia teve várias ocasiões, assim, se você for minha cliente, você sabe o quanto que eu era meio devagar com a coisa, né? Mas dava certo, eu fazia assim,
com a maior boa vontade, eu gostava muito do que eu fazia com amor, queria muito crescer nisso, atendia com muito zelo, só que assim, a timidez me paralisava muitas vezes, eu ficava sem jeito para fazer as coisas, entende? Não é que eu não estava fazendo o meu melhor, eu buscava de fato fazer o meu melhor, mas muito sem jeito para as coisas, né? Muito sem jeito. Aí teve uma época assim na Semijoy, logo que eu tava vendendo aqui, que o pessoal do Sebrae, tem um ponto de atendimento do Sebrae numa cidade vizinha aqui, ia ter uns treinamentos voltados para marketing, venda, fotografia e tudo mais. E eu falei, eu vou participar desses eventos. Não, eu vou me desenvolver. É uma chance de eu conhecer mais pessoas, né? Eu tinha acabado de recentemente mudar de cidade, então era uma oportunidade de eu conhecer mais pessoas, fazer mais network e vencer essa bendita timidez, porque nesses cursos a gente tem que ir lá na frente, se apresentar e tudo mais. Eu falei, é a hora, eu vou me desafiar, eu vou vencer, eu não vou ficar desse jeito. Fui. Eu lembro que no primeiro treinamento, eu não lembro o tema dele agora, tinha um momento em que era para as pessoas falarem a qualidade, passava uma folha para falar a qualidade de cada um que estava ali. Uma qualidade. Gente, para mim, todo mundo escreveu tímida, 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 tímida. Nessa hora, eu que já tava morrendo de vergonha naquele lugar, eu queria me enterrar, né? Por quê? Eu achei que eu tava passando despercebida, quando na verdade a timidez ela grita, né? O tímido ele quer o quê? Ele quer passar despercebido, ele quer que ninguém veja ele quer ficar escondido, paralisado. Só que a gente, na verdade, exala a timidez, aí que a gente chama atenção. Fica diferente, né? Olha lá, o jacu, eu chamo de jacu. Nem sei o que significa direito isso, mas é a palavra popularmente que a gente fala aqui. Olha lá que jacu, não sei como que é aí na sua região. Porque é uma pessoa muito paralisada, né? Então ela chama atenção, porque é diferente do normal, das pessoas que estão agindo normalmente. E o tímido que quer tanto passar despercebido, na verdade, acaba chamando ainda mais atenção. E eu fiquei mal, e assim, no final desse treinamento tinha que falar algumas coisas ali do que tinha aprendido, e eu não conseguia falar, com o olho cheio de lágrimas, vontade de fugir dali também. Mas eu insisti, eu fui nos outros, e nos outros, e nos outros, eu queria mudar, gente, eu sempre quis mudar, eu nunca quis ficar paralisada nesse ponto. Mas parece que quanto mais eu insistia, mais dificuldade eu tinha, e isso ia me remoendo, assim, né? Um desses treinamentos foi sobre fotografia, e o professor pediu para levar alguns produtos para ter uma aula prática. Eu acho que teve 3 aulas sobre fotografia, e uma delas era prática, né, pra gente treinar ali como tirar fotos pro Instagram e tudo mais. E o meu produto era fácil de levar, né, semi-joia, é pequeno. E eu falei que eu ia levar. Só que daí eu fiquei aquela semana inteira pensando como é que eu ia fazer, porque eu ia chegar com o meu produto ali na sala, e seria muito estranho eu chegar com esse bendito produto sem vender ele, né? E eu fiquei assim, sem saber como é que eu ia fazer para vender esse produto na sala com um monte de gente, a timidez me pegou, eu passei a semana inteira pensando nisso, remoendo como que eu ia fazer, o que era muito simples, né, gente? Era só chegar com o produto, dar graças a Deus que era uma oportunidade de venda. Não, o tímido faz o quê? Perde oportunidade. Timidez te faz perder infinitas oportunidades. Eu fiquei tão nervosa, assim, pensando nessa situação, que adivinha, no dia eu não levei. Eu fui e arrumei uma desculpa que eu tinha esquecido, sei lá que desculpa que eu arrumei, só sei que eu não levei. Mas aqui, se você tava lá, presente no dia desse treinamento, saiba, eu não esqueci, eu não levei de propósito, eu estava com vergonha. E eu não levei. Olha, sim, gente, olha só, eu mesmo jogava contra mim. Eu queria ser empreendedora, eu queria vender mais, e o que eu fazia? Eu tinha vergonha de oferecer meu produto. Olha, ai, que loucura. E eu sei que você entende muito bem essa loucura, e eu sei que você já passou por isso inúmeras vezes. De você saber que você precisa cumprir com o dever, ou que você tá com vontade de fazer uma determinada coisa, e você simplesmente perde e se paralisa por isso. A timidez não deixa você fazer aquilo que precisa ser feito, não deixa você avançar, não deixa você se desenvolver. Eu entendo bem você. É sufocante, né? É uma vontade de chorar, é um nervosismo, uma sensação de ser inadequado. Olha, é um misto, assim, terrível que te aprisiona. É isso, era essa sensação. Parecia que eu estava acorrentada em mim. Eu não conseguia sair de mim. Mas agora eu vou te explicar o porquê que é que a gente perde tanto para timidez. E eu quero que você abra o seu ouvido, mas abra o seu coração e escute isso, assim, com o peito muito aberto. Porque foi entender isso daqui que me ajudou a vencer a timidez. E é isso aqui que vai te ajudar a vencer também. Eu sei que assim como eu, você já tentou se desafiar nisso inúmeras vezes, mas ainda assim não tem conseguido. Mas o que você vai entender agora é o que vai virar a chave. Só que para isso você precisa ter coragem, ouvir isso com muita coragem, com muita verdade. Você é tímido porque você é orgulhoso e egoísta. Timidez é egoísmo. É uma pessoa que está muito presa em si mesmo. É por isso que você não consegue
fazer o seu trabalho, cumprir com o seu dever, oferecer seu produto. É por isso que você perde tanto para você mesmo, assim como eu sempre perdi, porque eu pensava demais em mim. Nossa, o que será que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa? Nossa, mas o que vão falar de mim se eu for lá e errar? Nossa, mas o que vão pensar de mim se eu chegar oferecendo o meu produto? Será que não vão achar que eu sou, sei lá, chata porque eu estou aqui vendendo o meu trabalho? Você entende que o egoísmo faz você olhar para quem? Eu. O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que vão achar de mim? Eu. O egoísmo te prende em você. A timidez te prende em você. Timidez é orgulho. Você tá paralisada por causa de orgulho, porque você tá se dando importância demais. Importância demais. Você não consegue levar a vida de uma maneira leve. Você não consegue ir lá e simplesmente fazer. Você precisa pensar 1 milhão de vezes antes. Você tá sendo orgulhosa, minha querida, e você só vai vencer. A timidez, eu falo assim, porque eu tenho costume de falar mais pra mulher, então, minha querida, mas esse vídeo aqui ele serve tanto pra homem quanto pra mulher, tá? Mas eu acabo falando, voltando sempre mais pro lado feminino, porque eu sempre falo muito com mulher. Mas entendo, você só vai vencer a timidez quando você enfrentar o seu orgulho, quando você sair de si, quando você parar de se preocupar com o que é que estão pensando de você e simplesmente fazer aquilo que precisa ser feito. Quando você se der menos importância. Sabe por quê? Porque tu vai errar 1 milhão de vezes. Sim, você vai errar 1 milhão de vezes. Eu já errei várias vezes, você vai continuar errando. Só que você precisa dar risada disso, ser leve, faz parte, errar faz parte, passar vergonha faz parte, é só a vida acontecendo. Só que olha só, o ciclo que a timidez te perde. Você tem medo de passar vergonha, medo do que vão falar de você, daí você não faz o que precisa ser feito, aí todo mundo fala de você, aí você passa vergonha, entendeu? Quando na verdade, se você fosse leve, se eu simplesmente chegasse, poxa, semi-joia é coisa que toda mulher gosta de usar, os homens gostam de comprar para presentear, eu não estava cometendo nenhum crime, era um benefício, a pessoa queria esse produto, a pessoa, ela queria ir ali comprar aquilo, e se ela não quisesse, ela só ia falar, não. O meu trabalho era só ofertar, eu não tinha que ficar pensando o que é que vão pensar de mim, o que é que vão achar que não sei. Eu tinha que chegar de bom grado com esse produto e oferecer, porque de fato ele ajuda algumas pessoas, não é verdade? Quantas mulheres não querem se sentir mais bonita com a semi-joia? Quantas mulheres não querem, quantos homens não querem comprar para presentear as suas esposas, ou mulheres que querem comprar para as amigas? Enfim, é um produto desejado, é algo que beneficia alguém, é algo que eleva a autoestima, mas eu tinha medo de oferecer, como se eu estivesse fazendo algo errado. O errado era estar presa em mim e me importando demais com o que os outros iam achar de mim. Agora, por exemplo, se eu tivesse presa na timidez, meu Deus, o que vão achar de mim fazendo um vídeo no YouTube? Não importa o que vão achar, esse vídeo vai ajudar alguém. Tem algum tímido aí que vai melhorar com isso e vai entender que isso é orgulho. A gente precisa sair de si. Então, o tímido precisa ter o quê? Aquele orgulho bom, aquela vontade de enfrentar a vida com o peito mais aberto, aquele desejo de sair de si, de mudar, de melhorar, entendeu? Saia de si, é necessário. É necessário enfrentar a vida com o peito mais aberto. O tímido não pode se preocupar com vaidade. Não pode não, né? Todo mundo tem que se preocupar. Tem pessoas que acabam por querer oferecer o seu produto, querer sair de si e tudo mais, acaba se perdendo na vaidade, aquelas pessoas que acabam se achando demais. Mas o tímido dificilmente vai chegar nesse patamar, porque você se preocupa demais já com isso. Então você tem que ter um pouco de orgulho bom, de um pouquinho de vaidade em você para falar, poxa, eu vou oferecer, tem algo de bom em mim que eu preciso ofertar para o mundo, eu preciso sair de mim. O tímido precisa enfrentar a vida com o peito mais aberto. Então você vai vencer a sua timidez rompendo com o seu orgulho. Foi só aí que eu consegui vencer. Tem um texto que eu carrego comigo já faz muito tempo, eu vou ler ele aqui para vocês agora, que assim, quando eu li ele, que eu tava tão aprisionada em mim, ele mexeu muito comigo e eu guardei ele para sempre, assim. Eu tenho ele até hoje ele faz muito mais sentido e eu vou colocar ele na descrição depois também, mas eu vou ler para você entender que, assim, você tem medo do seu sucesso e não de permanecer assim como você tá. É por isso que você tá tão aprisionado. Você tem medo daquilo que de fato você pode ofertar ao mundo. O nosso maior medo não é de sermos inadequados. O nosso maior medo é de sermos infinitamente poderosos. É a nossa própria luz, não a nossa escuridão que nos amedronta. Sermos pequenos não engrandece o mundo. Não há nada de transcendente em sermos pequenos, pois assim os outros não se sentirão inseguros ao nosso lado. Todos estamos destinados a brilhar, como as crianças, não apenas alguns de nós, mas todos nós. E enquanto irradiamos a nossa
admirável luz interior, inconscientemente estamos a permitir aos outros fazer o mesmo. E quando nos libertamos de nossos próprios medos, a nossa presença automaticamente libertará o medo dos outros. Isso aqui é um trecho de um filme, Treinando para a Vida é o nome do filme. E esse texto, assim, eu salvei ele comigo, porque de fato a gente tem muito mais medo do nosso sucesso, do nosso brilho, do que de permanecer na escuridão. Isso aí, onde você está vivendo aprisionado, você já conhece muito bem, você já sabe o sufoco, o sofrimento que é estar aí. Você precisa agora ter vontade, ter coragem de descobrir o que é viver longe desse aprisionamento. E eu falo por mim, é libertador. Gente, era terrível quando eu tinha algum evento para ir. Eu já ficava mal de saber que eu tinha que chegar e cumprimentar as pessoas. Se eu tivesse que ir sozinha, quantas vezes eu já não desisti de ir? Só porque eu simplesmente não sabia como chegar lá. Porque eu ia ter que cumprimentar as pessoas e aquela coisa que... Uma preocupação tão excessiva comigo, gente, ninguém tava nem aí pra mim. Ninguém continua nem aí pra mim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu moro numa cidade muito pequena, né? Então, cidade pequena sempre tem muito fofoca. Então, as pessoas, às vezes, se dão importância demais. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ninguém tá nem aí pra tua vida. Ainda que estejam falando de você, eles não estão preocupados com a tua vida. É, no máximo, uma fofoca de algo que aconteceu. Então, sei lá, a Laine começou a fazer vídeo no YouTube. Vamos falar disso. É uma fofoquinha, acabou. Ninguém tá, de fato, preocupado com a minha vida. Nem com a tua. Deixa eu falar a verdade. Isso tem que ser libertador. Ninguém tá nem aí pra você. Entendeu? Pode até falar, mas assim, é muito rápido e depois passou e esqueceu. Então, para de ficar aprisionado. O que você é capaz de fazer além dessa timidez? Quanta coisa você pode ofertar ao mundo se você sair de si? Tenha coragem de enfrentar o seu orgulho. Aqui vai o exercício que funcionou muito bem pra mim e que vai funcionar pra você. Além de continuar dando sua cara a tapa, porque isso é necessário, a prática é necessária, mas só isso não funciona. Eu provei na minha própria vida, quanto mais eu tentava dar a cara a tapa, mais eu perdia pra mim. Daí aquilo ia me dando uma angústia e eu ia ficando cada vez mais nervosa, porque, meu Deus, eu tô tentando, eu tô me desafiando e parece que eu nunca vou superar isso, e parece que eu vou ser sempre presa em mim, e parece que as coisas nunca vão dar certo pra mim. É isso que o ciclo do orgulho faz. Então, olha o exercício, simples e eficaz. Você vai fazer um belo exame de consciência e você vai enfrentar seu orgulho agora, sem medo e sem desculpinha, sem falar, não, eu não sou orgulhosa, você é orgulhosa. Orgulhosa ou orgulhoso demais, tá bom? Você tá muito preso em você e você vai agora fazer esse exame de consciência e ver quantas vezes você se paralisou porque você tava olhando só pro teu próprio umbigo e esquecendo quanta coisa de boa você pode ofertar pro mundo, tá bom? Então, você agora vai fazer esse exame de consciência, vai pedir perdão para Deus e vai começar a enfrentar o seu orgulho. Mas com humildade. Então, a próxima vez que você for se desafiar, você não vai ir lá com a vontade de dar certo. O tímido, a pessoa orgulhosa, o que ela faz? Ela quer arrasar, né? Nossa, eu tenho que brilhar. E daí você é tímido e já pensa que você tem que ser o cara, a pessoa que não erra. Minha filha, é prato cheio para dar tudo errado. Você tá preso em si e quando você vai fazer alguma coisa, você ainda acha que você vai arrasar. Não, você não vai. Põe uma coisa na sua cabeça, vai ser muito ruim. Tudo que você for fazer vai ser muito ruim, até que você pegue a prática, né? O primeiro vídeo que você for fazer, a primeira venda que você for fazer, a primeira oferta que você for fazer, a primeira apresentação que você for fazer, sempre vai ser ruim. E esteja disposto a passar pelo ruim, de forma leve. Esteja aberto a errar, né? A enfrentar a vida mais... eu errei, eu passei vergonha, eu vou dar risada de mim mesmo. Eu vou lá, eu vou fazer esse vídeo e eu nem vou morrer. É isso que você tem que pôr na sua cabeça. Vai ser muito rápido aqui, passou ali. Deu uma vergonha, passou vergonha, o pessoal tirou sarro da sua cara, depois vai passar, tá tudo bem, a vida continua. Então o time dele precisa enfrentar a vida de uma forma mais simples e mais leve. Entenda, meu filho, tu é ruim mesmo. Você é tímido, você tá morrendo de vergonha, tá travado. E você quer arrasar? Não é assim. Se permita fazer o ruim, entendendo que é assim que você vai ficar bom, mas de forma leve, sem se cobrar, entendeu? Então, a próxima apresentação que você for ter, em vez de você ficar lá com aquele peso de que, meu Deus, o que vão falar de mim, o que vão achar de mim, então, eu vou lá e vou fazer o que dá, entendendo que eu vou passar uma vergonha mesmo, mas é assim que eu vou crescer, sabe? Entendendo o passo a passo. Assim como uma criança se desafia, né? Uma criança começa ali a engatinhar, depois andar, e nisso ela cai vários tombos, né? É assim você também. Você precisa enfrentar a vida com esse olhar um pouco mais de criança, aquela determinação de nunca desistir, mas entendendo que você cai e tem que levantar de novo, cai e tem que levantar de novo, e tá tudo bem. Só que você tem um objetivo a atingir, que é ser livre, e é possível ser livre, é libertador ser livre. E eu desejo muito que você que é tímido em algum grau, vença isso.
porque a melhor coisa que tem é você simplesmente ser, simplesmente fazer, sem pressão nenhuma interna dentro de você. Tem uma passagem bíblica, inclusive, que fala sobre isso, que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não te deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Deus não te deu um espírito de timidez. Se não foi Ele que te deu, quem foi que te deu? O inimigo. Por isso que você é orgulhosa, minha querida. O lugar onde o inimigo mais trabalha é no teu orgulho. Então vença isso. Faça um belo exame de consciência e faça uma confissão. Eu sou católica, então eu já levei isso para a confissão mesmo com o pároco. E a partir disso eu levei pelo lado espiritual também. Né? Não só mais o lado físico, de só enfrentar ali, mas de vencer isso na oração, na confissão e batendo de frente com o meu orgulho. E é assim que você vai vencer. Se você não é católico, você vai fazer seu exame de consciência, sua confissão, do jeito que a sua igreja recomenda. Geralmente eu acho que vocês fazem oração diretamente para Deus, eu não sei. Eu só sei que você precisa lutar contra o teu orgulho. Eu uni isso à minha fé e deu muito certo. Foi a partir daí que o próprio Espírito Santo começou a agir em mim, porque afinal de contas, qual foi o Espírito que ele me deu? Fortaleza, sabedoria e amor. Isso está dentro de mim. Então eu limpei o meu coração, né? Fui esvaziando o orgulho. Estou esvaziando, porque a luta contra o orgulho ela é diária, mas isso é um tema para outro vídeo, não para agora, para falar do orgulho, mas você precisa bater de frente com ele, tá? Eu separei uma frase aqui também de São José Maria Escrivá para a gente falar sobre isso, no livro dele, Suco 100. Não sou o apóstolo que deveria ser, sou tímido. Não estarás apequenado? Por que o teu amor é tão curto? Reage. O tímido falta amor, né? A pessoa tímida tá olhando para quem? Para si. Nós vemos esse mundo para quê? Para servir. Entenda uma coisa. Por que será que você é tímido? Por que o inimigo tá tentando ferir a tua identidade, tentando calar a tua voz? Qual é a mensagem que você tem para ofertar para o mundo, ou para a pequena porção do mundo que Deus destinou a você? Por que ele está tentando te calar? Você está entendendo que tem algo bom dentro de você que o inimigo está tentando segurar de todos os jeitos? E você precisa lutar contra isso para cumprir a tua missão? Essa timidez está diretamente ligada ao teu projeto de vida. Diretamente ligada. Assim que você começar a vencer isso, de fato, você vai entender o porquê é que o inimigo te atacava tanto na tua fala. Eu jamais imaginei que alguma vez na minha vida eu estaria gravando vídeo para rede social, eu estaria fazendo pregações e palestras, eu estaria atendendo pessoas e ajudando mulheres a resgatar sua identidade. Por quê? Porque eu era tão tímida que eu jamais ia pensar nisso. Mas vocês entendem que era justamente onde o inimigo queria atuar para que eu não visse a cumprir com o meu projeto? Se eu continuasse tímida, eu não estava aqui tentando te ajudar a vencer a timidez. Entende que o inimigo queria ferir a minha identidade, queria calar a minha voz, porque de fato eu tinha alguma mensagem a entregar para algumas pessoas. Eu tinha pessoas que Deus iria me confiar para ajudar e o inimigo não queria que eu fizesse isso. É por isso que ele atacava tanto a minha timidez e está atacando você também. Coragem, minha irmã e meu irmão. Vença essa timidez vencendo o teu orgulho. É uma luta, não é só física, mas é espiritual também. O inimigo quer te parar e aí está nas suas mãos. Não é, aqui como fala o texto, que tem uma parte que eu gosto muito, é a nossa própria luz e não a nossa escuridão que nos amedronta. Não tenha medo da luz. Saia desse aprisionamento onde você está. Saia desse esconderijo onde você está. Tenha coragem de lutar contra isso. E só tem uma forma de vencer. Levando para o lado espiritual também. Batendo de frente com o teu orgulho. Não é só físico. Só físico você não vai vencer. Você vai patinar e não vai conseguir. Agora, se você juntar as duas coisas, essa determinação que você já tem, que você já está tentando enfrentar, e junto nisso, batalhar no caminho espiritual também, com certeza dará muito certo. E eu tenho certeza que tem alguma mensagem aí dentro de você a ser levada. Eu espero que você tenha coragem de enfrentar a sua timidez e vencer. Conta aqui para mim nos comentários quantas vezes você já perdeu para sua timidez. E se você, de fato, fizer essa parte aqui espiritual também e der certo, volte para me contar aqui nos comentários. Duas coisas bem importantes. Introspecção é diferente de timidez. A pessoa introspectiva é aquela pessoa que não tem necessidade de socializar, é uma pessoa mais reservada, mais discreta, é aquela pessoa que sai, que está no meio da multidão, mas ela consegue ficar em silêncio e se sentir bem com isso. O tímido já é diferente. O tímido é aquela pessoa que quer falar, quer fazer, quer sair, quer socializar, quer fazer o seu trabalho, mas ele está travado, não consegue, parece que tem algo que segura.
A timidez, ela aprisiona. A introspecção é algo natural, temperamental, faz parte de você. No meu caso, eu sou introspectiva também, então por mais que eu vença a timidez, eu vou continuar sendo uma pessoa reservada e discreta, porque faz parte do meu temperamento. Mas agora, se eu preciso trabalhar, expandir, falar alguma coisa, aquilo que é de fato importante ser feito, eu faço isso com tranquilidade, o que não acontecia antes. Então, são duas coisas diferentes. Você pode ser tímido e expansivo, né? Aquela pessoa mais extrovertida. E essa pessoa sofre ainda mais, porque é aquela pessoa que quer falar, que quer expandir, que quer socializar, quer sair de casa, quer fazer, quer acontecer, e a timidez trava. Então, timidez e introspecção são coisas diferentes. E a segunda coisa muito importante é que a timidez, ela revela uma insegurança. Então, principalmente se o seu caso for muito acentuado, ou até que não seja, é muito importante que você verifique a raiz desse problema, o que é que causa essa insegurança em você. E para isso é necessário que você faça terapia.